Paulo realmente tinha um encargo especial com a igreja em Corinto. O que ele diz? Zelo por vós com zelo de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele zela por cada um de nós com o zelo de Deus. Nós somos propriedade do Espírito Santo. E o objetivo dele é nos preparar como uma virgem pura para um só esposo. Os irmãos devem se lembrar da história de Isaac, Rebeca e o servo de Abraão. Abraão, ele vai buscar uma noiva para Isaac. Só que ele envia o servo dele para que essa noiva ela seja apresentada a Isaac. Esse servo de Abraão, ele sabe qual é o padrão, como deve ser essa esposa. E quando ele encontra a Rebeca, a Bíblia diz que ele orna a Rebeca com riquezas, porque Rebeca iria encontrar um príncipe, que é Isaac. Quem é Rebeca? Somos nós. Coletivamente nós somos a noiva de Cristo. E o Espírito Santo ele está nos preparando para sermos apresentados a Cristo. Ele está nos ornando com as riquezas de Cristo. O servo de Abraão, ele ornou Rebeca com as riquezas de Abraão que foram passadas a Isaac. Tudo que o pai tem, o filho tem. E o servo, que é uma figura do Espírito Santo, está nos conformando, está nos enriquecendo para que nós sejamos apresentados a Cristo. Agora, irmãos, vamos lembrar quem eram os coríntios? 1 Coríntios 1, que nos diz: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos nobres segundo a carne. 1 Coríntios 1, vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, não muitos de nobre nascimento, nem muitos poderosos, as coisas humildes. E na situação dos coríntios, eles ainda eram extremamente carnais, pecaminosos, infantis. Ronaldo, será que dá para transformar esse povo numa noiva? Ele é o artífice, ele é o oleiro, o barro eu sou. Olha o que diz em 1 Coríntios 1 ainda. Eu vou ler a partir do versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus. Irmãos, uma pausa. Guardem isso. Olha a visão de Paulo na primeira carta aos Coríntios do que Deus iria fazer com a vida deles. Desde o primeiro capítulo, desde a primeira carta. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Aleluia por isso, meus irmãos. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta bem atenção no versículo 8 e 9. Vamos ler juntos. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes o quê? Irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados
a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel e Ele vai cumprir o que Ele começou em nós. Paulo tinha uma visão clara. Embora os coríntios tinham problemas de divisão, de imoralidade, de pecado, de adultério, de litígio, um irmão levar o outro na justiça, problemas na ceia, disputas internas. Quantos problemas, irmãos? Parece um pouco com a nossa vida, né? Nós temos ou não temos problemas? Situações em que nós muitas vezes nos envergonhamos. Mas o Espírito Santo, Ele está nos preparando como uma noiva. Ele zela por nós, o Espírito, com o zelo de Deus, para nos apresentar a Cristo. Os irmãos lembram de Ruth e Boaz. Ruth era uma moabita. A gente até compartilhou em algumas semanas atrás sobre Ruth. E no capítulo 3 de Ruth, olha o que diz. Coloca, por gentileza, o versículo 1. Ruth 3, 1. Noemi é uma figura do Espírito Santo. Olha o que o Espírito nos diz. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, falando com Ruth, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Irmãos, essa é a pergunta do Espírito para você hoje. Talvez você está se contentando com a sua vida do jeito que está hoje, mas o Espírito está te fazendo essa pergunta aqui: meu filho, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Agora eu pergunto, que lar é esse, Raul? É a casa de Boaz. O Espírito quer nos levar a morar, a ter uma união plena, íntima com Cristo. Mas como que Ele vai fazer isso? Versículo 2. Versículo 3, perdão. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. Não vai de qualquer jeito. Banha-te, unge-te, é uma figura do Espírito. O lavar do Espírito, banha-te. O derramar do Espírito sobre nossas vidas, unge-te e põe os teus melhores vestidos. A veste interior, subjetiva, sendo trabalhada em nós. Aí sim, aí Ruth, desse jeito, desce a eira. O que acontece na eira? Separa o grão da casca. Então, Senhor, quando nós estivermos nesse ponto, Ele ainda tem algo para trabalhar em nós ainda. Desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenham acabado de comer e beber. Pode voltar, tempo. O Espírito Santo há de nos apresentar a Cristo. Se nós ouvirmos a voz do Espírito, quem tem ouvidos, ouça. Por que Ruth se casou com Boaz? Porque ela ouvia Noemi. Irmão, se você não ouvir a voz do Espírito, essa promessa gloriosa de uma união real com o Senhor não vai se cumprir. Mas o Senhor, Ele é fiel. Se nós cooperarmos com Noemi, ou seja, com o Espírito Santo, com a unção interior, então o Espírito, no versículo 1, como nós lemos, vai nos preparar um lugar para que sejamos felizes, para que tenhamos prazer e satisfação com Boaz, sejamos casados com Boaz. Não apenas que possamos colher espigas do campo de Boaz, mas que o campo de Boaz seja meu. É diferente. Uma coisa é se enriquecer no campo de Boaz, mas o campo é só dele ainda. Outra coisa é eu e Boaz sermos donos juntos desse campo. Veja, irmãos, Deus quer nos dar muito mais do que a gente está achando que Ele tem para nós. Só que tem um processo. E 1ª e 2ª Coríntios vão falar exatamente desse processo, até que sejamos apresentados ao nosso noivo amado. Ainda quero ler com os irmãos 2 Tessalonicenses 1:10, pode colocar para nós? Quando vier para ser glorificado nos seus santos, quem? Cristo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos,
Olha essa frase: e ser admirado em todos os que creram. Ser admirado em todos os que creram. Cristo quer ser admirado em você, Cláudio. Aleluia. O livro de Cânticos mostra uma história de uma mulher que nem nome tem, e que ela tem um romance com Salomão. No final de Cânticos, Ronaldo, quando se conclui o processo, sabe como que eles chamam ela? Sulamita. O que é Sulamita? É o feminino de Salomão. Aquela mulher que nem nome tinha, agora eles olham para ela e admiram ela. Salomão, versão feminina. Volta no versículo para nós. 2 Tessalonicenses. Para ser glorificado no seu santo. Irmãos, nos céus o Senhor é glorificado, sim ou não? E na minha vida? Nos céus os anjos adoram o Senhor e admiram Ele todos os dias, sim ou não? E no meu viver? O Senhor vai fazer isso, moça. Qual é o encargo de Paulo? Salmos 132, vamos ler o versículo 4. Irmãos, Paulo tem esse encargo, mas não é só Paulo. Porque o livro de Coríntios, Paulo escreve com Timóteo, ele fala sobre Tito, ele fala sobre Silvano. Então não é só Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós também podemos ter o mesmo desejo, e devemos ter esse desejo, de cooperar com a obra do Espírito Santo. Na nossa vida primeiro, e na vida dos nossos irmãos. A começar da nossa família, a começar da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso marido, para que eles também se tornem como noivas ataviadas para o Senhor. Então, olha o que Davi fala. Salmo 132, versículo 4. Antes da gente ler, vamos lembrar, irmãos. O Senhor tirou Davi daquele lugar onde ele apacentava as ovelhas e transformou Davi num rei. E fez a vida de Davi fazer uma grande virada. Edificou uma casa para ele, enriqueceu. Claro, Davi passou por muitas provas e sofrimentos. Mas o Senhor foi fiel e mudou completamente a vida de Davi. E um dia Davi falou assim: eu moro em casa de cedro, tenho uma casa confortável, e a arca do Senhor, onde é que ela está? Aí ele diz, em Salmo 132, versículo 4: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que Cristo seja formado em vós. Eu estou falando isso, e eu espero, irmãos, que você se una a mim e a tantos outros servos de Deus que têm esse mesmo encargo em relação à igreja do Senhor, até que Cristo seja formado em cada um de nós. Paulo não está preocupado se os coríntios têm uma vida boa e confortável. Paulo, a preocupação dele é que Cristo seja formado nos coríntios. Isso fala da edificação da igreja. Aqui no Salmo 132, que nós estamos lendo, versículo 5, fala: até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o Deus de Jacó. Quando que nós seremos moradas para o Senhor? O homem, ele é barro, não é isso? O homem foi feito do pó da terra. Mas a edificação, ela é feita com barro ou com pedra preciosa? É com pedra. Olha que interessante, vamos abrir em Apocalipse. Uma das promessas para o vencedor da igreja, deixa eu achar aqui. Da igreja em Pérgamo. Olha o que diz. O versículo 17. Quem tem ouvidos, Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido,
bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Vou fazer uma pausa aqui. O vencedor ganhará uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito uma nova identidade. Qual é o trabalhar do Senhor em nós? Tirar o barro, tirar a terra e nos fazer pedras. Jesus é a pedra, Ele é a pedra viva, e nós, como pedras que vivem, somos edificados. Pedra e barro fala de quê? Transformação. Então, o Espírito, ele há de nos transformar para que nós sejamos uma morada para o Senhor, para que nós sejamos apresentados ao Senhor como uma noiva. Agora eu quero falar especificamente sobre o capítulo 8, que nós lemos e desfrutamos ao longo dessa semana. O Ronaldo ontem já fez o trabalho exegético, se é que eu posso dizer assim, né? Pegou todo o assunto e trouxe muita luz para nós. E depois nos compartilhares, ganhamos mais luz. Então, eu quero fazer uma rebuscada disso. Amém? Certamente vão faltar itens do capítulo 8. Mas eu queria trazer alguns pontos sobre esse trabalhar específico do Espírito Santo nessa área da nossa vida chamada dinheiro. Porque nós falamos da visão geral no início, irmãos. Mas cada capítulo de Coríntios fala de um aspecto específico. Fala sobre moralidade, fala sobre a carne, fala sobre o pecado, fala sobre divisão, fala sobre falta de amor. E agora está falando sobre um outro item, dinheiro. Até arrepia, né? Vou falar de dinheiro agora. A Bíblia fala de dinheiro, por quê? O dinheiro é um Deus. Então, se o Senhor não tirar esse Deus, como é que eu vou casar com Cristo com um amante? Você casaria com o Vandeci uma amante, Cláudia? Você casaria com a Cláudia e um amante, Vandeci? Irmãos, ninguém faria isso. Ou outra. O Vandeci vira para a Cláudia e fala assim: Cláudia, meu coração é 70% seu. Os outros 30%, basta? Não basta, irmãos. Às vezes a gente fala, não, meu coração, a maior parte dele é para o Senhor. 70% é para o Senhor. E os outros 30%? É para o dinheiro e o que mais? Irmãos, enquanto o Senhor não tiver 100%, Ele não vai parar de trabalhar. Você tem que saber disso. Porque as provas e situações que nós passamos é para o Senhor ganhar todo o nosso coração. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor de todo o teu coração. Vocês lembram quando Noemi falou com Ruth e Orfa: voltem para a sua terra, voltem para os seus deuses, voltem para as suas coisas. Aí elas insistiram um pouco, mas no final Orfa olhou e falou assim, deu um beijo em Noemi e foi embora. Ruth, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde quer que ires, eu irei, e onde quer que pousares, pousarei. Eu vou ler porque, olha, é muito significativo. Olha o que Noemi fala com Ruth depois disso. Porque o Espírito também quer ganhar esse assentimento nosso em relação ao trabalhar dele nas nossas vidas. Ruth, no capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Por que o Espírito Santo está falando isso com Ruth? Ele está provocando Ruth a tomar uma posição real, não doutrinária. E Ruth disse, porém Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu.
o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui há uma consagração plena. E o resultado é que Noemi diz no versículo 18: vendo, pois, o Espírito Santo que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir. Irmãos, o Espírito Santo está insistindo conosco até quando? Enquanto não vê que de todo não é uma parte, tudo, eu abandono a minha vida antiga, eu abandono a minha terra, eu abandono os meus deuses. Moabe é uma figura da carne, eu abandono a carne. A tradição diz que Ruth era filha de um príncipe chamado Eglon, provavelmente, ou seja, provavelmente ela era uma mulher rica. Eu abandono isso também, para seguir a ti. Aí agora nós vamos falar de um Deus que eu e você precisamos abandonar, chamado dinheiro. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 4. Estamos lendo Coríntios, né? Estamos estudando. O capítulo 4 fala, olha como isso é sério. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você quer ver o Senhor? Tem que abandonar esse Deus. Esse Deus, ele cega o entendimento. Qual é o Deus deste século? É só nós abrirmos em Mateus 6,24. Vamos ler aqui o que fala. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará. Você tem devoção a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e... Qual é o Deus deste século? Irmãos, esse Deus impede-nos de ver a glória do Senhor, a luz do Evangelho da glória de Deus. E nesse versículo ainda de Mateus 6,24, fala sobre devoção. Olha só. Pois odiará a um e amará ao outro. Põe na versão revista atualizada, por gentileza. Porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará. Essa é a palavra, devoção. Lá em 2 Coríntios 11, a gente leu no versículo 2, foi o primeiro versículo que nós lemos. Porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, ou seja, uma só coisa, a um só esposo, que é Cristo. Olha o versículo 3, o que diz. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu vou ler esse versículo na versão, tem a NVI aí? A versão NVI. Olha só. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a quem que vocês têm por Cristo. Nós lemos no versículo de Mateus 6,24: amará ou aborrecerá um e se devotará a outro. Então, esse ídolo, ele realmente ocupa o nosso coração, irmãos, dia e noite. Por quê? O dinheiro é uma necessidade. O dinheiro não é uma coisa ilícita por si mesmo, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós, muitas vezes, amamos mais ao dinheiro
do que amamos ao Senhor. Por isso, esse aspecto específico, minucioso, o Espírito Santo ele quer trabalhar em nós. Vocês lembram da história de Maria Madalena? Tinha 7 demônios. O Senhor foi até ela, expulsou, libertou a vida de Maria Madalena. O versículo seguinte fala que Maria Madalena servia ao Senhor com seus bens. Zaqueu, quando ele teve um encontro com o Senhor, onde foi tocado em Zaqueu? No bolso. Meus irmãos, Deus não precisa do seu dinheiro. Guarde bem isso. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa do seu coração. E se o seu coração estiver no dinheiro, não tem como Deus ter o seu coração. Vocês lembram do jovem rico também? O Deus deste século cegou o entendimento dele. Irmãos, quantos foram os que foram curados pelo Senhor, tiveram demônios expulsos, tiveram vidas mudadas e quiseram seguir o Senhor? E o Senhor disse: volta para sua casa, volta para sua família. Mas o jovem rico, o Senhor convidou ele: quanto a ti, vem e segue-me. Vocês acham que é pouca coisa ouvir o que ele ouviu do Senhor? Qual é o custo? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Existe algo que nos separa do Senhor. E na maioria das vezes é como o jovem rico, chama-se dinheiro. Se nós não colocarmos tudo que nós somos e temos aos pés do Senhor, a nossa experiência com o Senhor sempre vai ser superficial. Para o jovem rico, o Senhor falou: vende tudo que você tem. Para a maioria das pessoas, o Senhor não falou isso. Vou lembrar da história de Abraão. Qual era o maior bem que Abraão tinha? Isaac. O que Deus pediu? O que você tem de maior bem? É isso que te afasta do Senhor. Se nós queremos ser apresentados como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo, então nós precisamos estar dispostos, assim como Ruth: Senhor, toma tudo. O que o Senhor pediu eu não te nego. Irmãos, imagina para Abraão, o filho da promessa. Tudo que Abraão tinha era aquele menino. Foram mais de 100 anos querendo um filho genuíno. Era o filho da promessa. Agora veja o coração de Abraão. Hebreus diz: Abraão, ele sabia que Deus ele era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Sabe qual é o nosso problema verdadeiro? É que nós achamos que o dinheiro vai nos dar a satisfação que nós tanto buscamos. E não vai. Vamos ler 2 Timóteo? Ou melhor, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Presta bem atenção nesse versículo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Presta atenção. Nem depositem a sua Onde está a minha esperança? Na instabilidade das riquezas, mas o dinheiro ele está fazendo um contraponto com. Agora olha que coisa rica, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, ou para o nosso prazer. Esse prazer, o dinheiro nunca
pode dar para nós. Nunca. Davi mesmo diz assim: porque um dia nos teus atos vale mais que 1000. Nós sabemos que o tabernáculo tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Davi está falando assim: o átrio, o lugar mais longe da glória do Senhor, um dia no átrio, ainda que seja o lugar mais longe, só de estar dentro do tabernáculo vale mais que 1000. Quando o Senhor morreu, o que aconteceu com o véu do santo dos santos? Então hoje não é o átrio que nós temos, irmãos, nem o santo lugar. É o quê? Se um dia no átrio vale mais que 1000, um dia no santo dos santos vale mais do que o quê? Um dia só. Você já pisou lá alguma vez? Quem já pisou, irmãos, tem um canto que fala assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Se o Senhor arrebata o nosso coração, irmãos, as riquezas ficam para trás. Por isso que Paulo ele diz claramente: o que antes para mim era lucro, eu considerei como perda. E sim, eu realmente considero tudo como perda, mas tem uma causa. Não é porque Paulo era bom, não é porque Paulo era mais justo e nem mais santo do que eu e você. Tem uma causa. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo. Se nós queremos ganhar essa porção do Senhor, eu preciso considerar tudo como perda e como refúgio, que quer dizer esse, e ser achado nele. Irmãos, o melhor lugar para ser encontrado é em Cristo e ser achado nele. Onde você está hoje? Na sua angústia ou na sua alegria terrena? Pode ser que aconteceu algo bom, circunstancial na sua vida. Você esteja numa alegria momentânea, mas ela vai passar, sem querer te desanimar. Ou talvez você esteja passando por uma luta. Ou está aquele dia mais ou menos. Mas o melhor lugar, irmãos, é ser achado em Cristo. Segunda Coríntios 8:1. Vamos ler juntos. 2 Coríntios 8:1. Aqui existe uma chave muito importante para que o Senhor opere nisso em nós. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O que Paulo está dizendo, essa palavra conhecer, não é que ele contou o que aconteceu lá nas igrejas da Macedônia. O que Paulo está falando é que ele transmitiu essa graça. Essa palavra conhecer no grego dá a conotação, e ele explica que ele transmitiu a graça. Também, irmãos, nos fazemos conhecer. Quando Paulo falou com os coríntios, ele transmitiu uma realidade espiritual para eles. É isso que ele está falando. Quando ele falou com os macedônios, também foi transmitida uma realidade espiritual. Qual é o nome dessa realidade espiritual? Graça. Os irmãos lembram de Efésios: não saia da vossa palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para a edificação, e assim transmita graça. Quer dizer então que a nossa boca pode transmitir graça como uma realidade espiritual. Por isso profetizar na igreja é tão importante. Será que é só Paulo que transmite realidade espiritual da graça? Certo que não. Lá em 1 Coríntios mesmo, Paulo fala: todos vós podeis profetizar. Profetizar, irmãos, é transmitir as realidades espirituais uns para os outros. O que nós precisamos? Graça. E aí o resultado é o versículo 2. Se nós recebemos graça como realidade espiritual, não como doutrina, eu quero fazer só um parêntese. Eu posso conhecer a graça como uma doutrina. Se eu ler a Bíblia toda, especialmente o Antigo e o Novo Testamento, eu posso entender a doutrina da graça de Deus.
Graça é um favor imerecido. Graça é Deus em Cristo sendo dado a nós, sem dinheiro e sem preço. Posso falar um monte de coisa. Não necessariamente isso vai transmitir realidade espiritual. O que nós precisamos é de graça mesmo, irmãos. Como João fala, aquilo que nós vimos, contemplamos, tocamos, é isso. E essa responsabilidade de transmitir a graça espiritual, não pensa que é do Ronaldo, do João Miguel, do Herbert, do Rogério, do Juninho, só não. É nossa. Todos nós devemos ser os que transmitem graça quando falamos uns para os outros. E aí o resultado no versículo 2 é: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. Olha o que a graça faz manifestar em nós. Não é murmuração, nem desespero, no meio da tribulação. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua fortuna, ou do seu dinheiro. Não, o Senhor, eu falei, irmão, o Senhor não precisa do dinheiro em si, ele precisa do coração. Generosidade é uma coisa do coração. Existem pessoas que são pobres financeiramente falando e são generosas. Existem pessoas que são ricas e são mesquinhas. O Senhor, ele quer ganhar um coração generoso em nós. Eu queria ler também com os irmãos 2 Coríntios 8, 7. Nós já estamos finalizando. Porque nós precisamos explicar esse título, né? A prova do vosso amor. Segunda Coríntios 8, 7 diz assim: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Você não notou algo estranho nesse versículo, não? Eles tinham superabundância na fé, na palavra, no saber e no cuidado. Não devia ser Paulo dizendo assim, e no amor de vocês para conosco? Eles tinham abundância no amor de Paulo e dos que cooperavam com Paulo por eles. Por isso que no capítulo 6, ele diz algo para os coríntios. 6:11. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo não está tratando aqui com os coríntios sobre dinheiro apenas, ele está tratando no âmago da questão. É o coração. Na nossa vida, às vezes a gente pode ter superabundância na fé, na palavra, no saber, mas vai chegar a prova real se o amor foi trabalhado em nós. Por isso que em 1 Coríntios 13, que também está conectado, é o mesmo público que Paulo está falando, ele diz: ainda que eu tenha, ainda que eu faça, ainda que eu fale, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor, ele mostra uma realidade. E especialmente o amor mostra uma realidade muito importante. É o sinal mais evidente, guarde isso, o sinal mais evidente do crescimento na vida divina é o amor. E esse amor chama-se ágape, que é amor sacrificial. O que os macedônios eles experimentaram? A realidade do ágape. Eu me importo mais com os outros do que comigo mesmo. A profunda pobreza deles redundou em grande generosidade. E eles ainda pediram com muitos rogos. Eles rogaram: deixa com que nós sejamos também um sacrifício. E por isso que Paulo ele roga também para nós: eu rogo-vos, pois pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei como um sacrifício vivo,
santo e agradável, que é a coisa mais óbvia que nós devemos fazer, que é o vosso culto racional, é nos entregar. Por quê? Como que a gente conhece o amor? 1 João 3,16. Vamos ler, João. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Essa parte nós amamos, nós consideramos, nós vivemos, mas para que nós sejamos uma noiva, irmãos, a segunda parte também deve ser real para nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 2 Coríntios 8, Paulo fala claramente com os coríntios. Não vos falo, versículo 8, na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. E no final, no versículo 24, ele diz: manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor. Que é a prova do vosso amor? É dar dinheiro só? Não é, porque no capítulo 9, olha como que Paulo começa. Capítulo 9, versículo 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Versículo 2. Porque bem reconheço a vossa presteza. Os coríntios ofertavam sim ou não? E o coração ia junto? Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia, ou seja, a região onde estava Corinto, está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimos. Então é um problema de realidade espiritual na hora de ofertar. O último versículo que eu gostaria de ler com os irmãos é o versículo 9. De 2 Coríntios 8. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Isso é oferta. Dar o dinheiro no gasofilácio é um ato. Paulo até fala do zelo. Não vou dizer que não tenha valor nenhum, mas a oferta é essa aqui. A graça trabalha isso. Como que você conhece a graça do nosso Senhor? Ele se fez pobre por amor. Qual é a tentação nossa? Agora eu vou me doar até para realmente mostrar para todos os irmãos que eu tenho amor. Não, irmãos. Se nos falta esse amor, nós precisamos ir diante do Senhor, ser sincero e falar: Senhor, sonda o meu coração, trabalha o teu amor na minha vida, e mais, não me permita receber a graça em vão. Porque no capítulo 6 Paulo fala: nós nos exortamos, capítulo 6, versículo 1, só para a gente ler e finalizar. Capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Muitas vezes o problema não é mais graça. É só permitir que a graça que nós temos recebido opere em nós. Ela possa nos escrutinar. Ela possa fazer um trabalho fino nas nossas vidas. Para que nós sejamos como Paulo e os irmãos que serviam, se doavam, se entregavam. Isso não é um chamado para poucos, isso é um chamado para a igreja. Por quê? Cristo nos ama, mas Ele quer uma noiva que o ama também. Cristo quer ser amado por nós. Senhor, obrigado por essa palavra. Amém. Opere, Senhor, a realidade espiritual dessa palavra nos nossos corações. Não nos deixe ter nenhum outro amor, nenhum outro ídolo, nada que nos separe de Ti. Mas leva-nos a ter a Ti somente como nosso alvo, como nosso foco. Nós precisamos da Tua revelação, Senhor. Assim como Paulo disse, a sublimidade do Teu conhecimento.
que tenhamos mais revelação da Tua pessoa, para que possamos considerar tudo como perdas, porque de fato, diante da Tua sublimidade, todas as coisas perdem o valor, porque o viver para nós é Cristo, e o morrer é lucro, Senhor. Tudo que não está em Ti não pode nos trazer a real satisfação, mas Tu, Senhor, pode nos trazer o prazer que tanto anelamos. O Senhor superabunda em tudo que faz conosco. Por isso, atrai-nos mais para Ti nessa manhã, para corrermos após Ti. E que o Senhor seja admirado, seja formado em nós. Que sejamos coletivamente apresentados a Ti como uma noiva, uma virgem pura, a um só esposo. Em nome de Jesus. Amém. A gente pode compartilhar em pequenos grupos, irmãos? Amém.